Ouvimos louvores, ouvimos as palavras, testemunha até o presente momento, Senhor. Agora chegou o momento do Senhor usar o teu filho, Senhor. Usa como o Senhor Deus tem usado. Ó Deus, aqui está a tua igreja. Prepara os corações para receber a sua santa palavra nesta noite, Senhor. Eu creio, Jesus querido, que nós vamos sair daqui abençoado nesta noite. Ó meu Deus, porque o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Deus já revelou a palavra ao teu filho, Senhor. E já preparou os corações para receber, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Honra, alegria, satisfação, privilégio estar aqui pela primeira vez na América. Nós temos viajado muito o mundo: Israel, Egito, Grécia, Roma, Turquia, França, e agora em janeiro nós estivemos em Portugal, Holanda, Inglaterra, mas nunca tinha pisado aqui na América. O convite foi ofertado ano passado, mas não tínhamos o visto, e graças a Deus até nisso Deus trabalhou, deu tudo certo, e aqui nós estamos então visitando esta cidade, esse estado, este país, e creio que Deus tem feito muitas coisas aqui. Pois se o americano já não tem tanta força para promover o reino dos céus, então que venha muito brasileiro para pregar a palavra de Deus a esta nação. Quem crê assim, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus. Me acompanha a minha consorte, conhecida no Brasil, a princesa do Agreste. Está ali, viu, amados? Glória a Deus. E louvar a Deus também pela vida do amigo, o pastor Sérgio. Já tivemos uma conversa virtual e hoje na casa dele. O servo de Deus também, nosso irmão Fabiano, a esposa dele. Tive o trabalho de estar assim, dando essa assistência conosco. Fomos ali, chegamos em JFK, em Nova York, em um trânsito daquele, mas chegamos inteiros, chegamos vivos. Coisa da América, os irmãos aqui sabem, né? Para mim, o trânsito de Nova York é um dos piores do mundo. É o trânsito de Nova York. Pois realmente é muito carro para pouca gente. É assim que a gente interpreta, pastor. É muito carro, a quantidade de carro é a quantidade de celular por pessoa. Enfim, São Paulo, quem é aqui de São Paulo? São Paulo, misericórdia. Para você pegar um voo, tem que sair com 5 horas antes. São Paulo. O meu estado também não está diferente, não. Pernambuco, capital Recife, já está chegando a casa dos 4 milhões de habitantes. Só a capital Recife. Percebe, então, que as metrópoles estão se enchendo cada vez mais, né? Mas aqui chegamos, para a glória do Senhor, no Congresso de Homens, e vamos pregar sobre a postura do homem de Deus. A masculinidade bíblica. Homem, a força que traduz segurança. Esse é um tema muito forte e pesado. Porque se o homem fracassa, fracassa a mulher, fracassa os filhos, fracassa a família. Por isso que Deus lhe deu toda esta autoridade para conduzir a sua vida, a sua casa, nos caminhos do Senhor. Amém, santos? Quem trouxe? Quem trouxe? Glória a Deus. Vamos a um texto clássico sobre a postura de um homem de Deus, já que o tema é este. Homem, a força que traduz segurança. 24:15 de Josué. Glória a Deus. Todos nós. 24:15. Aleluia. Pronto. Josué, capítulo 24, versículo número 15. Todo mundo conhece esse texto. Inclusive no Brasil, nas casas dos irmãos, é o que mais tinha na parede do terraço. E vocês sabem disso. Até quem não era crente tinha esses textos colocados. Quer ver? Vamos ver. Diz assim o texto bíblico: porém, se vos parece mal vosso servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, só a última frase, porém, eu quero ver só os homens, só os testosteronas. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Sente-se, acomode aí, vamos para uma pregação bem expositiva com relação a esse texto bíblico. Texto esse que nunca envelhece. Estamos quase 4.000 anos distante deste texto bíblico e que ainda é um outdoor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Os homens foram selecionados por Deus para conduzir a casa diante dos caminhos do Senhor. E é por isso que eu afirmo, se homem fracassa, fracassa tudo. E do ponto de vista bíblico, a ele foi dado ser o cabeça do lar, o timoreiro para segurar esta casa. Mas nós entendemos que vivemos numa sociedade onde os homens estão fracassando. O relativismo está tomando conta da vida de muitos homens. Homens estão terceirizando sua liderança. Casa onde quem manda é filho, a mulher manda. Casa onde todo mundo manda, ninguém manda. Casa onde devia ser varão, ele está sendo varunca. Ela manda e ele nunca. E aí vai perdendo a moral, a liderança do homem. E o homem vai ficando cada vez mais refém de uma situação em que ele mesmo, por afrouxar, foi dando essa liberdade. E se a gente olhar para a Bíblia, essa masculinidade não tem nada a ver com a Escritura. Esta postura de homem, onde a mulher quem lidera, não é bíblico, até porque a Bíblia tem um papel de suma importância para a mulher. Não é congresso de mulher, por isso que eu não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia tem o papel para a mulher ao lado do marido. Se a gente vai para Gênesis, a gente compreende perfeitamente sobre isso. A mulher foi tirada de lado, auxiliadora, disjuntora, mas ao homem foi dado a ele o poder da liderança. Liderar com graça, liderar com sabedoria. É isso que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Ainda diante do que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil, cada vez mais as mulheres estão tomando a frente das suas casas, das suas questões financeiras, das suas questões emocionais. Temos pais extremamente ausentes. Quando o pai se ausenta das suas obrigações, cresce a dependência química, cresce cada vez mais o número de moças e rapazes que estão tendo experiências sexuais antes do tempo, porque falta o líder da casa. Casa que não tem homem não é respeitada. Amém. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Por isso que casa precisa ter homem. Um homem que possa realmente liderar. E isso é bíblico. Por isso que o texto diz para nós claramente: eu e a minha casa. Ele coloca-se como exemplo e chama a família para seguir o líder. É bem verdade que muitos lares no Brasil, aqui também na América, os homens deixaram esposas, os homens foram em busca de outras aventuras e essa mulher teve que se tornar marido, se tornar esposa, mãe, pai dentro de casa. É um fardo, pois, biblicamente, não foi isso que Deus selecionou para a mulher. Por isso que, se nós perdermos o referencial da Escritura, nós perdemos a nossa própria identidade.
Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, em toda a sua vida espiritual, moral, emocional e física, esses 4 níveis de saúde, tem que estar ancorado, estruturado pela Escritura Sagrada. Mulher sem Bíblia é um desastre. Homem sem Bíblia é um desastre. Por isso que a Bíblia é o nosso manual de fé, de termos referenciais para moldar a nossa conduta. Caso contrário, perderemos então o que Deus determinou para nós como homens e vocês como mulher. Quem me entende diz amém? Ainda no meu introito, há uns 5 anos atrás, pastor Sérgio começou a trabalhar muito sobre a questão líquida. O grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele foi um grande homem que trouxe essa ideia de que o que é sólido está se exaurindo. O mundo é um polonês. Tem um polonês aqui? Ó! Um polonês aqui, bom. Muito bem, o Bauman, muito lido no Brasil, li muitas obras dele. E uma das obras dele é o que Bauman fala de sociedade líquida, amores líquidos, medos líquidos, modernidade líquida. O que Bauman denuncia é que as estruturas sólidas, como família, casamento, instituições, estão se exaurindo, perdendo a sua solidez, virando liquidez. Aí eu imagino, enquanto o mundo está no estado de liquidez, aonde os sólidos estão se derretendo, permanece então a poderosa palavra de Deus, sólida, glória a Deus, que não rejeita uma vida que queira ter sua vida totalmente estruturada, básica, sólida em Cristo Jesus. Amém, amados? Muito bem, então vamos então ao nosso texto. Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Primeiramente, quando Josué escreve isso, irmãos, com relação aos deuses, tem uma coisa interessante. Ele já está vivendo já o final da sua vida, beirando 110 anos de idade. E ele percebe que o povo de Israel começa a flertar com as divindades, com outras culturas. Tudo o que eu vou pregar aqui agora, eu gostaria que toda a igreja fizesse, então, uma análise contemporânea. Vamos trazer o texto para os nossos dias, porque os dias de Josué, para uma cultura em que eles abraçaram, não é diferente quem sai do Brasil para a América. Então, preste bem atenção para nós fazer uma contextualização desse texto. A primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto. Quase 3 milhões de pessoas. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Mas a geração que nasceu na terra prometida já não conhecia Deus. Aí está o problema. Veja como a sequência das gerações vai se degenerando, vai se afastando de Deus, à medida que os olhos vão se enchendo com as coisas desse mundo. Quando Israel sai do deserto, do sol quente, daquela areia fervente, daquele clamor para vir carne, para vir água, e agora entra numa terra onde tem pomares, cidades edificadas, rapidamente se esqueceram do Deus da provisão. Rapidamente abandonaram o Deus do sol, o Deus que enviava cordonize, o Deus que fazia jogar água das rochas. E agora se agarraram com nova cultura, os hititas, os cananeus, perizeus, amorreus, gigaseus. Então esse conglomerado de povos cananeus agora estava sob uma influência terrível contra os judeus. Os filhos que nasceram lá já não conhecia Deus, porque a segunda geração que entrou já não ensinava na sua casa a buscar a Deus. Então Josué se preocupou.
Quando ele viu que aquelas famílias estavam levando para dentro de casa imagens de divindades que havia em Canaã, ele se perturbou e disse: olha, se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais lá do Egito, é problema de vocês. Ou os deuses em cuja terra habitais, problema de vocês. Mas eu e a minha casa temos compromisso de adorar, servir e andar nos caminhos do Senhor. Nesta casa não entra nada mundano. Preste atenção, pai. Nesta casa não entra nada que danifique a nossa santidade diante de Deus. Debaixo desse teto não terá outra coisa que ocupe o lugar de Deus nessa família. Preste atenção, pai. Você é o homem que Deus colocou para estar antenado. Você é aquele que Deus colocou para fazer toda esta análise para a sua vida e a vida da sua família está blindada contra as setas malignas que querem entrar na nossa casa, dividir marido e esposa, colocar filhos contra o pai, colocar filhos rebeldes, setas que você, como homem de Deus orando, Deus revelará e cairá por terra toda a tentativa de querer destruir a sua casa. Porque o homem é a força que traduz segurança da casa do lar. Glória a Deus. Mas vamos adiante, tem muita coisa. O que nós entendemos é o seguinte, amados. Aonde eles entraram, Deus disse: quando o Senhor teu Deus te der a terra em que vocês vão de habitar, não tomei os vossos filhos para as filhas destes. Também não peguem as filhas destes para os vossos filhos, porque eu, Deus, sou um Deus zeloso. Eu não quero que misture a semente santa com semente prostituída. Então, quando os judeus entram na terra prometida, a primeira coisa são os casamentos que são contraídos com outra cultura. E aí, não é somente o casamento, pessoal, tem a questão espiritual. Cada um traz para dentro de casa os deuses que adoram. Para se ter uma ideia, igreja do Senhor, somente nesse conglomerado dos cananeus, haviam 3.000 deuses. O menu estava aberto para escolher o tipo de Deus que você queria adorar. Eu não vou pregar 3.000 deuses, pastor Sérgio, mas vou pregar pelo menos 5. O primeiro grande Deus que eles adoravam no panteão ugarítico em Canaã era o Deus chamado El. El era o Senhor criador de todas as coisas. Olha o que o diabo faz. Ele tira da cabeça do ser humano que Deus é o criador de tudo e transfere para o demônio chamado El. El é criador de tudo, El é o Senhor do panteão, El domina toda a religiosidade, porque na teonomia, teos Deus, nomia governo, na governabilidade, na norma da cultura dos cananeus, El era o poderoso. Porém, nós entendemos que na Bíblia, El é um farsante. É um espírito demoníaco, porque o único Deus criador dos céus e da terra não é El, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sim. Aí o diabo tenta imitar e nessa imitação sequestrar a mente dos incautos para mostrar que outras divindades também têm o mesmo poder, pois não tem. Segunda divindade, quem gosta muito de EBD, depara muito com ele no Antigo Testamento, Baal. Baal quer dizer Senhor. Senhor que domina, Senhor que governa, Senhor que ordena. Mentira, Baal não é Senhor de nada. O único Senhor que nós temos na Bíblia é o Senhor na qual Davi se reportou no Salmo que vocês amam. O Salmo 23 começa como: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Amém, igreja de Deus?
Vocês muitas vezes lêem o salmo e querem interpretar da forma como lê. Não é assim. Muita gente lê como pastor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, está errado. Pelo fato de Deus ser o seu pastor, vai lhe faltar as coisas. Espera aí, pastor. Quando você lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está errado. Só pelo fato de Deus ser o seu pastor, vai lhe faltar. Vai lhe faltar às vezes emprego, vai lhe faltar às vezes até o que comer, até o que vestir. Não é isso que o texto diz, não. No hebraico, o texto é: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Diga agora por quê? Diga por quê, igreja? Porque se você tem Deus, nada lhe falta. Quem tem Deus na vida não sente falta de nada. Se Ele é meu pastor, de nada sentirei falta. Tudo pode me faltar, menos Deus. Aqui na América tem gente que tem posse, milhões, tem tanta coisa, mas falta o principal. Quem é? Quem é, pessoal? Deus. Falta Deus na vida de muita gente. Tem tudo, mas não tem Deus. E muitas vezes nós não temos nada, mas temos Deus na vida. Agora, quem que entende a dimensão de Paulo, pastor Sérgio? Quem entende a dimensão de Paulo? Olha o que Paulo escreve, o maior teólogo do Novo Testamento: não tendo nada, mas possuindo tudo. Como é que você compreende isso? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Essa é a dimensão do cristão, queridos. Então, Baal não é senhor de nada. Depois vem a esposa dele, chamada Azera. Azera ou Estar. Era a deusa da fertilidade. Segundo a teologia dos cananeus, quando Baal e Azera estavam na cópula, mandava a chuva para a terra e na chuva vinha a fertilização. Aí Deus via que toda vez os judeus, quando caía a chuva, em vez de o povo adorar a Deus, ia adorar o Baal, Azera, obrigado. Aí Deus disse: Elias, Senhor, vá lá e profetiza conforme a minha palavra. Lá vai em Elias: conforme a minha palavra, não choverá 3 anos e 6 meses. Agora vão atrás de Baal, vão atrás de Azera em busca de chuva. 3 anos e 6 meses não cairá uma gota de orvalho nesta terra, para que ele saiba que há um Deus no alto. Se não abrir as comportas do céu e não enviar chuva, nada acontecerá. Ele é o Deus da chuva temporã e da chuva seródia. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E agora eu lhe apresento a quarta divindade. O nome dele é Moloque, um deus antropomórfico, metade touro ou peixe, dependendo da região, e metade homem. Na barriga dele havia um forno. Milhares de crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Os primogênitos em Canaã levavam então os meninos e eram jogados no forno, na barriga das divindades. Em Jeremias escreve assim: ai do vale de Rinom, aonde rufa os tambores, para não se ouvir o grito dos inocentes. Vejam só, pessoal, as pessoas sacrificavam os filhos a esta divindade. Aí você diz assim para mim: meu Deus, quanta ignorância naquela época, que absurdo pegar um filho e levar para uma divindade para ser sacrificado. Aí você diz: que absurdo. Amados, absurdo é hoje. Vocês estão numa nação que mais legitima aborto. O Brasil, por ano, faz 1.200.000 abortos por ano. Isso quer dizer que nem precisa a criança nascer para ser sacrificada. O altar ao Deus Moloque é no útero da mulher.
Lá já tem o altar do demônio. Não precisa nascer, já mata aí dentro mesmo. O sacrifício é feito no útero da mulher. Por isso que Deus é pró-vida. A igreja é pró-vida. A Bíblia é pró-vida. Nós somos pró-vida. Escolha a vida para que vivas. Misericórdia, irmãos. Ainda a última divindade chamada demônio Haddad. Haddad é um demônio que destrói a nação. Em casa as mocinhas podem pegar o celular e pesquisar sobre o demônio Haddad. Demônio que destrói a nação. Ele também é chamado de Shamash. Ele tem um raio, pastor na mão, apontado para a terra. Aí quando eu vejo essas coisas, me lembro do Salmo. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, igreja de Deus. Amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, diante disso que nós estamos expostos para vocês, o homem, para ser de fato esse homem másculo, o homem de macheza, o homem que lidera, deve entender o seguinte, que a família que Deus lhe deu para ele dominar, trabalhar, guiar, ser o líder do lar, precisa de tudo entender que nenhum sucesso na vida substitui o fracasso do lar. Tem muitos pais preocupados na sua carreira solo, em querer ser alguma coisa. Eu estava na Universidade Federal, quando o professor chegou a 3 doutorados. Doutorado nos Estados Unidos, doutorado na França e doutorado na Inglaterra. Pergunta, cadê a esposa dele? Não tem, não suportou, pediu separação. E a filha dele não quer saber dele, porque disse, eu nunca tive um pai, só um professor. E o filho virado na maconha, se destruindo nas drogas, porque nunca se relacionou com o pai. O que adianta ganhar esse mundo todo e perder a salvação da própria alma e perder a própria família? O que adianta, amados, você conquistar tanta coisa e não ter o principal, que é a família que Deus lhe deu para conduzir? Este homem precisa entender que não é somente ele que deve se aproximar, crescer e desenvolver sua espiritualidade diante de Deus, mas é você e a sua casa, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você é o exemplo da sua casa. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vamos nós, amados. Quero começar falando do próprio Josué. 3 coisas vai saltar aqui nesse texto para nós. Repete para mim, toda casa precisa de uma liderança espiritual. Diga agora, minha casa. Toda casa precisa de unidade. Diga, serviremos ao Senhor. Toda casa precisa definir prioridades. Numa frase só, tem tudo que um homem precisa entender para que a bênção de Deus esteja ancorada no seu lar. E sobre isso que nós vamos falar. Primeira questão. Josué era um homem que escreveu o próprio livro, venceu as batalhas, parou o sol, parou a lua, administrou 12 tribos e ainda tinha tempo para a esposa e os filhos. Alguém entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Esse homem escreveu o livro, parou o sol, parou a lua, venceu as batalhas, administrou 12 tribos e ainda tinha colo para os filhos. No Brasil, quem trabalha meio expediente, pastor, chega em casa já estressado. Os meninos correm para abraçar o pai e ele diz, mulher, segura esses meninos.
Não tem abraço para a esposa. Chega em casa, às vezes pega o celular, sai de casa, vai se encontrar com amigos e deixa a família órfã de pai vivo. Filhos órfãos de pai vivos. Presta atenção. O menino quer sentir cheiro de pai, colo de pai, abraço de pai, e ele não oferece. Ou seja, esse é um pai extremamente ausente. Mas precisamos de pais que seja presente, um pai que seja afetivo e efetivo. Ou seja, esse é o pai que ensina a sua casa a ser conduzida nos caminhos do Senhor pelo exemplo. Quando Josué diz assim, ele está dizendo, eu sou o modelo, eu sou o exemplo desta casa, eu sou o líder. A casa precisa de liderança espiritual. Homem, você foi colocado para ser o líder espiritual da sua casa. Não lidera uma casa dando pancada na mesa. Não lidera uma casa gritando com a mulher. Não lidera uma casa batendo em filhos. Não lidera uma casa com truculência. Não lidera uma casa com grito. Lidera uma casa quando a mulher e os filhos vê Deus na sua vida. Alguém entendeu o que eu disse aqui? Enquanto a tua mulher não vê Deus na tua vida, vai ser difícil lhe obedecer. Enquanto os filhos não vê Deus na vida do pai, vai ser difícil dizer assim, sim, Senhor, Pai, sim, meu Pai, bença meu pai, bença minha mãe, enquanto não vê Deus na sua vida. Quando Josué diz assim, ele está dizendo, mulher, me diga aqui se eu sou um espancador, me diga aqui se eu sou esse macho cultural, que é aquela pessoa truculenta. Meus filhos, me digam aqui se eu sou alguém que fica envenenando vocês, perseguindo vocês. Ele se coloca como exemplo. É assim que uma casa deve ser conduzida. Você é o líder espiritual. Isso quer dizer que a carga de oração em você é dobrada. Josué é o modelo para o homem da atualidade entender que ele não deixou que cada filho procurasse seu próprio caminho espiritual. Porque na América é assim, olha, eu e seu pai é da Assembleia. Mas tem igreja aí, Hare Krishna, tem igreja Sheshonoye, Perfect Liberty, tem aí uma série, pode ir para lá, seu pai é democrático. Eu e sua mãe estamos na Assembleia, porque já nascemos na Assembleia. Mas vocês, fiquem à vontade. Josué, não, senhor. Nesta casa, os filhos seguem o pai. Porque o Deus que o pai adora é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, é o Deus que provê, é o Deus que é Senhor, é o Deus que faz a diferença no mundo podre. Ou você acha que quando eu era jovem, você quando era jovem, que olhava para o seu pai, que era da igreja Assembleia, Batista, sei lá qual era a igreja que ele participava, você não ficou tentado de ir para outro canto? Eu pelo menos fiquei. Eu estava na Assembleia, porque meu pai era da Assembleia, mas eu flertava com outras igrejas, eu visitava, mas sempre dizia algo no meu coração, vai e anda no caminho dos teus pais. Porque eu via Deus na vida do meu pai. Eu via Deus como conduzia a casa. Eu sentia realmente Deus naquela presença no lar. Isso mostra que quando o homem, ele exerce o modelo do exemplo, é o homem que vai manter a estabilidade daquela casa. Amém, igreja? Então quando ele disse, ele está dizendo, eu lidero. Escute bem, amados. A melhor forma de um homem guiar sua esposa, sua família, a sua casa, é sem dúvida pelo exemplo. Não tem coisa melhor. Ele é o exemplo no que fala, é o exemplo no seu comportamento, ele é um exemplo para educar. E quando isso é colocado em prática, acredite, você terá mais filhos próximos de você, terá uma esposa mais e mais ouvinte de suas palavras e realmente acreditar
tudo aquilo que é ensinado em casa. Josué conduziu a sua casa pelos santos caminhos do Senhor. Muitos pais hoje, na atualidade, estão abandonando as trincheiras de defesa da sua casa e se entregando a um relativismo e a uma ideologia infernal que querem destruir a nossa casa. Pai, se você não fizer o seu papel de líder do lar, de ter a estabilidade centrada em Deus, na sua palavra e na igreja, seus filhos serão sequestrados por essa ideologia infernal. Chegamos num tempo, Pai, que as escolas estão dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. E nasce o quê? Uma coisa. Nasce uma coisa. Essa coisa que nasceu tem sexo? Bom, nós vamos escolher um para ele. Mas espera aí, mas não já vem ao mundo definido? Não, definido é o que a igreja fala. É o que a igreja diz que vem definir. Para nós é diferente. Nós vamos trabalhar todo o processo biopsicossociosexual para descobrir qual é o sexo que se encaixa nele. E você acha que só existe 2 sexos, igreja? Você acha que só existe sexo masculino e feminino? Sim, pastor, eu aprendi assim. Nós aprendemos assim, mas segundo essa comunidade chamada LGBTQZVYA+, chega a dar sede, meu Deus. São 300 tipos de sexo. Pastor, eu só conheço 2. Eu só conheço 2, pastor. Eu também, macho e fêmea, a Bíblia fala sobre isso. Mas ele tem o transeunte não binário de sexo. Agora vem um pai. Um pai que está com seus filhos na escola, me chega em casa, traz aquela matéria, transeunte não binário de sexo. O que é isso? De manhã ele é uma coisa, de meio-dia ele é outra coisa, é um transformista, é um travesti, à noite é um transanimal. Aqui nos Estados Unidos, o que mais está tendo é transanimal. Isso em psicologia chama-se disforia. Para mim, isso se chama disforia. O menino acorda, mãe, eu sou um cachorro. Eu não sou mais um ser humano. Bote ração para mim comer. Bote ração, sou um cachorro. Aqui nos Estados Unidos, o que mais tem é essas coisas. As clínicas de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise estão abarrotadas de mães levando os filhos porque está tendo disforia psicológica. Aonde está o papel do pai que intercede a Deus para destruir essa ideologia dos infernos? Aí vem com essa carga ideológica do inferno. Aí o outro, eu sou um transvegetal. E recentemente vocês viram na internet, uma moça chegou para uma árvore. Você quer namorar comigo? Aí ela pediu namoro a uma árvore. A árvore abraçou, meu namorado. O outro é um transmineral. Mãe, não fale comigo, eu sou uma pedra. Pedra não fala. Pedra tem que ficar lá. Veja como é que o mundo está. Presta atenção, gente, isso é muito sério. O mundo hoje está nessa cultura transvegetal, transanimal, transmineral, transexual, evangelho trans. E o que é evangelho trans? É um evangelho que não prega inferno, é um evangelho que não tem mais céu, é um evangelho que não tem pecado, porque nesse mundo trans, está todo mundo entrando nessa cultura, mas toma atenção, tem um trans, só tem um trans na Bíblia que dá certo. Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quem aplaude ao Senhor Deus, quem aplaude ao Senhor, quem aplaude a Ele. Oh my God. Pay attention, look at me.
Meu Deus. Por isso, pai, que você não pode fracassar. Você é o homem que Deus confiou. Você é o homem que Deus colocou. A partir do momento que você casou, constituiu família, a responsa aumentou. Você é esse homem de Josué. Lidera. Está em casa? Olhe para a menina. Que roupa é essa aí? Que roupa é essa? Que roupa é essa aí? Você já viu sua mãe se vestindo assim? E os meninos? Ei, que é isso aí? Que é isso aí? Você agora é rapper? Você. E os camaradas hoje, os meninos vão crescendo, aí faz aqueles cortes de cabelo, 2 risquinhos, daquele comportamento sem vergonha. Não, pai, não, meu filho, não. A gente não se parece com o mundo, não. A gente se parece é com Deus, é com o Senhor, é com a palavra, é com a igreja. Quem quer bênção do céu, anda como crente e fala como crente. Tem que dar a postura de crente e testemunho. Aleluia, glória a Deus. Olha essas moças lindas aqui. Olha para aqui baixo, que moça linda. Não tem uma tatuagem do inferno. Uma tatuagem do inferno não tem. Deixa eu fazer uma tatuagem para ficar descolada. Mas é uma tatuagem com o nome Shalom em hebraico. No Brasil já tem igreja. No Brasil já tem igreja que é o culto da tatuagem. O pastor está lá, aí tem um tatuador lá, aí a juventude faz fila, venha, aí bota lá o versículo, vai evangelizar com um texto agora no braço. Aí fica tatuando, tá lá, bota na internet para ver, culto da tatuagem. Aí bota a tatuagem lá. Agora, biblicamente falando, minha querida, escute bem, não tem um versículo bíblico que diz que a palavra do Senhor tem que estar na tua pele, tem que estar na tua testa, tem que estar no teu braço. E nenhum texto bíblico está dizendo que o texto, a palavra de Deus, tem que estar gravado na tua pele. O contrário, a palavra de Deus nos diz: ei, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra abunda na minha vida. A tua palavra é luz para o meu caminho. Glória! Escuta, igreja de Deus. Quando ele diz para nós, ele está dizendo para nós, ensine a sua casa com exemplo. Olha, veja comportamento. Os pais estão fracassando na trincheira espiritual. Precisamos de homens de verdade, homens líderes, homens que honram a Deus e a sua palavra, homem que tenha coragem de liderar a sua casa pelo exemplo. Olhe para mim, pai, chegou em casa, tenha tempo para a sua família. Veio do trabalho, patrão chato, sei lá, chegou, abraça a esposa. E se tiver filhos pequenos, meninas pequenas, deixa vir ao seu encontro. Cadê a princesa, a coisa mais linda dessa casa? Cadê a minha menina, a coisa mais linda dos Estados Unidos? Ela chega, vem sorrindo, bota no teu colo. Você é a princesa mais linda dos Estados Unidos da América. Isso em psicologia, você está reafirmando a feminilidade dela. Ela vai para o espelho, se maqueia. Meu pai disse que eu sou a princesa mais linda. A mãe vai ficar morrendo de inveja, que morra. Mas você é a coisa mais linda. Ela vai para o espelho, se maqueia. Isso mostra que a sua feminilidade aflora. Aí quando vê a ideologia do inferno, corta cabelo, põe tatuagem, deixa cabelo das axilas crescer, coloca, não! Sua filha não vai ser masculinizada, porque ela dentro de casa, ela tem um exemplo, um modelo do pai, tem um modelo da igreja, tem um modelo da palavra, tem um modelo da santidade, o exemplo dos fiéis. E para quem tem filho homem, ensina ele a ser homem, foi de você. Manda ele andar como homem. Falar como homem. Roupa de homem. Cabelo de homem. Se você tem filho homem, diga, meu filho, olha, escute. Quem pega em peso é homem. Homem não bate em mulher.
Homem respeita a mulher. Meu filho, cresça vendo seu pai como exemplo, porque o espelho para ele é você. Se tem um pai em casa que é bruto, briga com a mulher, reclama, o filho aprende isso. Mas se tem um pai em casa que abraça a esposa, ele cresce, porque o texto nos Estados Unidos ainda é o mesmo, igual ao do Brasil: um bom filho, um bom marido. Então, meu irmão, se teu filho está ali crescendo, vai ensinando coisa de homem a ele, coisa de homem. E se for esporte, bota ele para fazer karatê, jiu-jitsu, parte para cima, esporte de homem. Agora, bailé não. Bailé não. Pelo amor de Deus, pastor Sérgio, bailé não. Chega a dar sede, meu pai. Ensina ele coisa de homem. Porque isso vai reafirmar a sua masculinidade. Então, pai, você foi o homem colocado para ensinar pelo exemplo. Olhe para mim, pai. Em casa, olho, raio-x. Raio-x em tudo. Porque é você que lidera a casa. Você que conduz a casa. Você é o exemplo da casa. Você é o modelo da casa. Ore a Deus, vida no altar, para que quando a mulher achar ou pensar que pode crescer, olhar, e ali tem Deus na vida dele. Vai devagar. E mulher, ajuda nós. Ajuda nós. Nós temos uma tarefa de trazer o provento para casa, cuidar da casa, liderar a casa. E se tiver uma mulher louca que não coopera, aí estraga tudo. Quem já viu uma mulher colocar o dedo na cara do marido, pastor? Tá louca? Como você tem juízo, não? Respeita o homem da casa. Respeita o homem que Deus colocou em casa. Ah, meu marido, então vai orar por ele. Aleluia, glória a Deus. Só sabe exigir a carga que a gente recebe, irmã. Você não faz ideia. Tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que botar as coisas em casa, tem que educar a menina, tem que educar menino, tem que colocar a casa em ordem. Essa é a carga. Por isso que Josué bate no peito. Eu conduzo essa casa diante da graça de Deus na minha vida. Não me renderei a esta cultura, porque nesta casa tem liderança espiritual. Ensina ele a orar. Põe a casa em oração. Leva, conduz, anda com uma casa para que tenha céu lá dentro. Não dá para vencer na América só dólar, emprego e tal. Corre tanto atrás do dólar, corre tanto atrás do emprego. E a família como é que anda? E o lado espiritual como é que está? E o termômetro espiritual está onde? Corre tanto atrás das coisas e esquece o fundamental. Pode perder filho, pode perder. E vocês sabem aqui nos Estados Unidos, muitos que vêm para cá casados separam, começa a ficar enfeitiçado com dinheiro, com posses e vai tudo. Deus, isso aqui é meu, vai para lá, eu venho para cá e aí começa a esfacelar porque falta o que nesta casa? Liderança espiritual. Dinheiro não pode ser maior do que a oração do crente, posse não pode ser maior, nada pode substituir a oração de um crente que põe tudo em ordem nesta casa. Amém, igreja de Deus? Amém, igreja de Deus? Diga, pastor Esdras, pelo amor de Deus, termine. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Um dos maiores riscos da família é, sem dúvida, essa ideia absurda do relativismo. Homens, não recuem. Avancem com o projeto família, porque é uma instituição de Deus. Hoje o nosso país vive uma anarquia. Já foi aprovada a lei do trissal. Aqui nem é novidade mais. Um homem pode casar com 2 mulheres. Trissal. Um homem com 6 mulheres em casa e 30 filhos.
e chama de família. O homem com 2 mulheres, família. Aqui na América, quando eu fazia ainda o mestrado em antropologia na Universidade Federal, eu me deparei com um homem norte-americano chamado Alvin Toffler. Esse homem é um gênio aqui. Ele é um grande sociólogo. Na década de 70, há 55 anos atrás, ele escreveu o livro O Choque do Futuro, pastor Sérgio. Esse livro dele é impactante. O Choque do Futuro. Quando ele escreveu esse livro, presta atenção, ele escreveu o livro O Choque do Futuro e ele estava no ano de 1970. Veja bem o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer, no futuro não distante, a família que nós conhecemos hoje desaparecerá. Não teremos mais o casamento com esta configuração. Perderemos o controle das coisas. A pressão social será tão forte que muitos homens abandonarão suas casas. Isso foi quando? 1900 e... Muito bem. Há exatos 55 anos, eu pergunto, se cumpriu ou não as profecias de Alvin Toffler? Houve ou não houve o cumprimento dessa profecia? Hoje estamos vivendo isso. O Brasil liberou tudo que não presta. Um homem com 6 mulheres e 30 filhos. Foi notícia no Brasil. Como se mostra? Isso é que é homem. Esse é o tipo de homem que deve ser idolatrado. Que homem é esse? O homem que tem 6 mulheres. O homem que sai por aí fazendo filho. O homem que tem 30 filhos. Esse é o perfil do homem. Esse é o macho. Porém, quando a gente vem para a Bíblia Sagrada, é o contrário. Paulo diz para nós, e o próprio Apocalipse de João, capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os afeminados, os adúlteros e todos que prevaricam a palavra de Deus, porque só vai para o céu de glória aqueles que são santificados e lavados no sangue de Jesus Cristo. O pai, a mãe, seus filhos, ainda é o projeto de Deus. Família não é projeto de governo federal. Família não é projeto do PT, do PSOL. Família é um projeto de Deus, na qual o homem é colocado como o exemplo para conduzir esta casa nos santos caminhos do Senhor. Aleluia. Josué percebeu que a cultura ao redor estava eivada de idolatria. Segundo o historiador norte-americano Allen Huxley, fez um trabalho de prospecção arqueológica lá no sítio em Canaã. E quando ele fazia aquele trabalho arqueológico, descobriu milhares de detritos de crianças. Cabeça de criança, braço de criança, perna de criança. Ou seja, ali estava um cemitério de detritos de crianças que era oferecida ao deus Moloque. Ele percebe que era uma cultura do infanticídio, da morte. Isso mostra, amados, que esta cultura ainda está presente no nosso meio. Porém, quando o homem diz que naquela casa o Senhor é o Deus que é adorado naquele lar, olha, nada poderá enfrentar para vencer uma família. Quando o homem diz, eu lidero esta casa, eu sou o homem desta casa, porque Deus me deu a graça para liderar a minha casa nos caminhos do Senhor. Quem dá glória ao Rei da Glória? Quem dá glória ao Rei da Glória? Homem, não recue, avance, porque somente assim entenderemos, amados, que a igreja fará seu propósito aqui na terra. E qual é o propósito, pastor? Forjar homens de caráter. Preparar homens para uma sociedade prostituída. Colocar homens diante dessas batalhas intermináveis.
para que eles compreendam que a missão deles é adorar a Deus em toda a sua família, conforme Josué nos ensina. Eu queria que todos os homens viessem aqui à frente. Todos os homens. Fica aqui comigo, meu pastor Sérgio. Todos os homens viessem para cá, homens, aqui, homem. Aqui, pertinho de mim. Não fica com medo de mim, não. Vem para aqui, para perto. Aleluia. Eu estou na primeira parte do meu sermão. E amanhã, se o pastor Sérgio permitir, eu quero continuar. Porque vai chegar na parte mais crucial ainda. Eu estou aqui com homem, precisa ser o líder espiritual. E amanhã teremos então a parte família precisa de unidade. E para fechar, homem precisa definir prioridades em casa. Eu escuto um amém? A igreja de pé, por favor. Aleluia. Igreja de pé. Conversa de pernambucano com americanos. É bem verdade que aqui tem baiano, aqui tem nordestino, aqui tem sulista e por aí vai. Ei, meu pastor? A maioria é mineiro. Eu prego lá muito em Minas Gerais, ali em BH, prego muito ali em Minas Gerais. Glória a Deus. Muito bem, homens, olha para mim aqui agora. Eu vou lhe ensinar uma coisa aqui que Deus tem me dado no meu coração para quando houvesse congresso de homem e família, eu falasse isso aqui. E tem feito um trabalho extraordinário na casa de muita gente. Tá bom, amados? Preste atenção. Peça a Deus para levantar você de madrugada. Diga, Deus, me acorde 1 da manhã, 2, 3. Ele acorda ou não? Ora lá, homens. Ele acorda ou não se você orar pedindo? Deus, me acorde 2 da manhã, 3 da manhã. Acorda ou não? Acorda, porque ele tem interesse, por isso que ele acorda. Quando acordar de manhã, não toca na mulher. Não acenda a luz. Não faça barulhos bruscos. No escuro, tu acorda e vai direto para o quarto da tua filha. Ou o quarto do teu filho. Presta atenção, mãe, ore nesse sentido também. No escuro, chegou no quarto do teu filho, da tua filha, estenda as mãos, as duas. Bora, levanta a mão, levanta a mão. Isso 2 da manhã, 3 da manhã. Tu vai levantar essas mãos. Que tu estás num país extremamente perigoso para destruir família. Tu estás num país onde tem muito malandro de olho na tua filha. Tu estás num país onde tem muito pilantra querendo destruir a inocência da tua filha. Tu estás num país onde a ideologia de gênero é regra. Tu estás num país onde tem muitas mulheres na vida querendo destruir o futuro do teu filho. Então você é o líder da casa, você é o homem da casa. Deus confia em você. Deus colocou você como homem para liderar. E a vontade de Deus que chegue no céu, você, sua mulher e seus filhos. E vocês estão num país onde cachorro é idolatrado. Tem até aniversário de cachorro aqui. Aniversário de cachorro aqui tem. E tem muitos homens, quando chegam em casa, em vez de dar um beijo na boca da mulher, em vez de abraçar o filho, quem ele abraça primeiro? O cachorro. O cachorro lambe a boca dele e os filhos ficam olhando. Quem me dera ser o cachorro dessa casa? Agora olha para mim. Cachorro não vai morar no céu. Gato não entra no céu. Quem vai para o céu é você, a sua mulher, os seus filhos, a sua casa é quem vai entrar no céu de glória. A mão estendida para cá agora. Diga comigo. Deus, neste quarto está a minha semente. Deus, proteja, cuida da minha semente. Porque filhos são herança do Senhor. Este filho, esta filha, antes é minha, antes é meu, ele é teu, Senhor. Então Deus, blinda este quarto, esta vida, para que setas malignas não venham sobre este quarto. Porque meu filho, minha filha, foi gerado para a glória do teu nome. Glória. Igreja em pé, estende a mão para cá, estende a mão para cá, estende a mão para cá.
Santo Deus, Pai querido, aqui estão os homens de valores, homens, Senhor Deus, que tu levantastes para serem líderes na casa, homens que têm autoridade de conduzir as casas diante dos teus caminhos, Senhor. Cada homem fortaleça a sua mente, fortaleça seu coração, fortaleça, Senhor Deus, a educação pela palavra, que guia a sua casa nos teus santos caminhos, Deus eterno. Que essas ideologias infernais, que toda a providência do inimigo sobre esta casa seja desfeita, destruída. Que estes homens sejam homens de valores, homens cheios da graça, homens cheios da unção. Que a mulher respeite, que os filhos respeitem. Que estes homens foram homens que foram feitos por ti para liderar as casas. Ó Deus amado, bondoso Senhor, te pedimos, ó Deus, que este lar, esta casa, esta vida seja blindada pelos céus e que eles possam, Senhor, ser felizes aqui nesta América e que nenhum se perca e cheguem todos, Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai eterno, com a graça que Tu has de dar para que eles possam suportar e permanecer fiel até a morte. Quem diz amém? Quem diz amém? Minha casa será reconhecida. Quem sabe? Casa será um pedaço do céu. Cadê? Onde tem prazer em ficar, onde Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu lar oração, minha casa todo dia. Agora, esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Por quê? Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais saberá viver. Quem aplaude ao Senhor, a Ele a honra e a glória. Tome seus assentos, por favor. Tome seus assentos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.